Olá pessoal, pedacinho da natureza, tudo bem com vocês? Vou aqui dando uma andada no meio das plantas. E uma coisa que eu foquei, né? Eu tô olhando a direção, é qual que é a época correta de cada planta, né? Cada frutífera começar a dar fruto, né? E sabe que hoje de manhã eu tive olhando vários vídeos, né? E olha, confunde bastante a cabeça da gente, hein? Então, sabe, eu vou colocar como meta para mim, sabe? Primeiro, baseado da gente fazer as coisas sem interesse próprio, né? Porque nós não somos produtores, né, de alimentos, né, para sobrevivência, né? Isso aqui é um projeto social que a gente tem, né, para ajudar pessoas, tá? E para poder dar resultado, né, colher bons frutos, vamos dizer assim, produzir bem, a gente tem que ter um certo conhecimento, tá? E um dos motivos que eu estou comentando sobre isso é porque a gente estava na expectativa, né? Faz quanto tempo? Eu acho que uns 4 anos, né? Que a gente começou a formar esse espaço, né? E já está na época, né? De algumas frutíferas começar a produzir. Estou falando de banana não, né? Banana a gente já produziu, tem vários cachos, né? Inclusive hoje mesmo a gente já tem umas bananas maduras que a gente vai levar. A gente sai pela rua, né? Aí a gente, assim, pela percepção nossa, a gente percebe, assim, alguém pobre, né? Que tá de frente da casa, a gente pra dar, né? Coloca numa sacola. Eu acho muito legal isso, né? Olha como que o céu tá azul hoje. Então, pessoal, mas sabe uma coisa que eu acho que a gente tem que ter nós aqui, sabe? Pra não ser ignorante, né? É a gente aprender o significado das coisas. Eu já sei um pouco, tá? Eu não vou dizer que sou totalmente ignorante, não. Por exemplo, esse pé de manga aqui, ó. Esse aqui é um pé de manga rosa, tá? A época da florada dele, né? Sabe, uma coisa que o pessoal não pode confundir, inclusive é bom comentar, né? É, data fixa que se dão, como e a diferença que tem de você entender como que a planta ela processa a época dela florir, dela dar flor, tá? Então o pessoal fala, manga vai soltar flor no mês de agosto. Não é bem assim, sabe? Nós estamos hoje no final de mês de junho, né? Inclusive todo dia de manhã nós estamos aqui no interior de São Paulo, né? A 500 e poucos quilômetros de São Paulo, capital. Nós somos de Birigui, né? Então, de manhã tá fazendo a temperatura, chegou um dia 5 graus, tá? Hoje de manhã estava 12 graus. O que acontece? Para vocês entenderem, sabe? Como é uma vida, tá? Vocês não sentem frio? Então é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Entender como que é a vida da planta, ela tem vida própria. Então ela vai, vamos dizer assim, sair debaixo das cobertas, né? Vamos dizer assim, né? Agora hibernar é se esconder, para vocês entenderem, tá? Ela vai voltar à vida quando ela tem a percepção que o frio está indo embora, entendeu? Nessa época ela está se protegendo, tá? E aí o que acontece? Para vocês entenderem aí o pessoal que os cientistas, né? Os profissionais, o que eles fazem? Para que a planta ela produza mais rápido, existem alguns produtos que são colocados, inclusive não é no solo, tá? Até eu estava jogando ali, ó, o nutriente para
é o nutriente necessário, né? Para manga. Não é só manga não, para outras frutíferas também. Elas produzir é o nitrogênio, tá? É o nitrogênio. Então aí você vai aplicar um produto, no caso, o nitrogênio é esse branquinho aqui, tá vendo os grãozinhos aqui que eu acabei de jogar? O nitrogênio é o branquinho, tá? Então quando você pega esse saquinho granulado, aquele escuro é o fósforo, né? O vermelho é o potássio, tá? Então a porcentagem maior que você tem que colocar para a planta produzir, no caso do pé de manga, é o nitrogênio, tá? Então existe aí uma composição química que se vende que você tem que aplicar, né? No caso, né? Nem é isso que eu estou fazendo agora. Você vai aplicar numa área correspondente ao tamanho da copa, tá? Então até tem muita gente que não sabe, né? O espaço que a raiz ocupa é proporcional ao espaço que a copa ocupa. Isso é uma coisa interessante, simples de tudo, tá? Então, para a gente não ficar perdido aí na internet, né, sabe? Quando a gente começa a ter o domínio, a gente começa a fazer as coisas nossas com maior facilidade, né? Então, sabe o que o pessoal faz? Que eu estava falando a respeito, inclusive, a respeito do pé de manga produzir o ano todo, né? Em épocas que não são as tradicionais, né? O que é que o pessoal faz? Primeiro aplica os adubos necessários, né, para a raiz fazer absorção. E depois tem um outro produto, acho que é nitrato, meu Deus, esqueci o nome. Aí depois de um determinado tempo, depois que aplicou no chão, para a raiz fazer absorção, você vai aplicar um produto nas folhas, sabe para que serve? Para ela voltar à vida, sabe? Ela sair da dormência. Então, você passa o produto, ela sai da dormência e solta a flor e dá fruto. E isso as pessoas fazem em épocas diferentes. Você vai fazendo, cada mês você vai fazendo num pé de... Vamos imaginar que você tenha vários pés de manga, né? Ela vai soltar a flor em épocas diferentes, entendeu? Eu tô gravando isso aqui porque eu tô fazendo isso aqui. Eu não sou 100% conhecedor, tá? Até eu falo assim, a gente erra para poder acertar, tá? Eu não sou especialista, né? A gente vai estudando e a gente vai entendendo da nossa maneira, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo agora adubação. Nós estamos no mês de junho, né? Eu estou fazendo a adubação. A poda, tá vendo aqui a poda? Tem a ver, tem várias coisas para aprender, né? A poda tem que ser feito numa época, né? Para que o broto cresça, tá? E ele esteja bem fortalecido, para que quando chegar a época correta de soltar flor, ele esteja preparado para isso. Esse aqui está bem preparado, tá vendo? Está bem formado. Então você não pode querer fazer uma poda no mês de julho, por exemplo, sendo que a florada é mês de agosto, né? Não vai dar tempo de soltar o broto, ele crescer e fortalecer, tá? Então pensa bem. Então se vocês, né, vão entendendo como que funciona, sabe? Aí vocês começam a ter vida própria, né? Isso em tudo, em todos os tipos de planta, né? A gente tem que entender como que a natureza funciona. Então o que eu estou fazendo hoje, pessoal? Hoje eu estou fazendo o seguinte: existe adubo granulado, existe adubo orgânico, né? Que é esse que eu tenho aqui, tá vendo? Aqui no chão, ó. Eu deixo aí se decompondo, tá vendo lá, ó? Decompondo. Existe adubo líquido, ó, que eu tenho aqui também, que chama turfa, tá vendo? Que é um composto de vários nutrientes diferentes, né? Existe adubo esterco de gado, existe esterco de galinha, e cada um tem seu processo de preparação, sabe? Se a gente não ir atrás de estudar e pesquisar e querer só pegar as coisas prontas, com certeza vai ter bastante dificuldade, porque as coisas não vêm assim, não. Para as coisas funcionar, tem que ter um certo controle e a gente fazer as coisas direito. Hoje eu estou fazendo adubação com esse granulado, que é o NPK, tá? Tá, como que é mais... Acho que eu tenho um pacotinho aqui, deixa eu ver, vou mostrar para vocês, espera aí. Tá aqui na prateleirinha minha. Vou colocar aqui no chão, tô com a mão só. Então aqui, tá vendo? Ó.
Tá vendo esse aqui, ó? Pra vocês entenderem. A maioria é branco, não é? Ó. Eu nem... Vamos ver se tá marcado aqui a composição. Ah, tá sim. Tá vendo aqui, ó? Aqui, R$5,50 o preço que eu paguei. Ó, 25,20. Ó. Aqui ele tem, tá vendo essa parte escura? Para vocês entenderem, ó. O escuro é o fósforo, é esses 5 aqui, ó. Ó. Esse clarinho, esse aqui é o... Esse clarinho aqui é o nitrogênio. E o vermelho é o potássio. Então esse aqui eu vou abrir agora. Eu vou colocar principalmente nos vasos, né? Que a gente tem bastante frutífera plantado no vaso. Por quê? Porque... Ah, tá. Outra coisa também que eu ia comentar com vocês. Sabe, quase todas as plantas, elas vão... Existe a primavera, não é? Então primavera existe esse nome por quê? Não é à toa, né? Quase todas as frutíferas, varia pouco. Quase todas elas florescem assim que o inverno vai embora, tá? Então eu não vou dar uma data. Pode ser final de julho, pode ser começo de agosto. Se o frio prolongar, vai lá para o final do mês de agosto, para vocês entenderem, tá? Então aqui eu tô falando isso porque eu tô fazendo na prática, tá? Tem uns pés de abacate ali, tem uns pés tem várias frutíferas. Tem uns pés ali de manga também que tá no vaso. Então eu vou aplicar, né, o adubo. Vou colocar o adubo tanto o granulado como também o líquido, né? Que é dissolvido na água. E aí nós vamos aguardar, né? Alimentar bem elas, quer dizer, para elas se fortalecer, justamente o adubo que é destinado à floração. Aí a gente vai vivendo aqui, vai aprendendo e a gente vai passando para vocês, tá bom, pessoal? Aí, a gente assim meio que superficial, a gente vai passando para vocês o nosso conhecimento. Tá bom, pessoal? Nosso canal, Pedacinho da Natureza, tá? Se inscrevam lá, curta as nossas postagens, né? Clica no sininho para receber as nossas notificações. Nós somos de Birigui, São Paulo, tá bom, pessoal? Uma ótima tarde aí para vocês, fiquem com Deus.